Moreno, queria já mandar uma pergunta para a gente lembrar aí dos tempos de kart, né? Voltar lá em 1996, aquela maravilhosa US 500, e você estava ali com aquele Lola 97 com motorzinho Ford e fez um milagre aí que ficou na memória de todo mundo que acompanhava a corrida naquela época. Como é que foi aquela corrida? Como é que a gente conseguiu ali ter um pódio no Moreno, numa Lola Ford ali? Boa noite. Boa noite, amigos do GP Total. É um prazer estar aqui. Boa noite a vocês. Márcio e Frank, né? Flavis. Flavis, é isso? Isso. Flávio. Então, aquela corrida, cara, aquilo realmente foi um milagre, tá? Aquele motor lá era um motor do ano anterior. A Ford já tinha feito um motor mais novo, com 100 cavalos a mais, para brigar com os Hondas, que estavam já bem avançados. E a minha equipe, com o dinheiro que a gente tinha muito pouco dinheiro. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro chamado Pedro Silva, que conseguiu para mim o patrocínio da Data Control. Também teve a ajuda da Leia, do Marcelo, e nós conseguimos metade, ou menos da metade do dinheiro que precisava para correr. Então, a equipe não tinha um budget fantástico, né? Era um negócio bem limitado. E o que eles podiam comprar era ter um carro Lola antigo, do ano anterior, e um motor do ano anterior. E naquela época, tinha um negócio chamado pop-off valve, que é um objeto, os motores eram turbo. Então, para você andar mais rápido, você põe pressão no turbo, ele manda mais ar para dentro do motor e anda mais rápido. Praticamente é isso que acontece. Só que tem uma válvula que, quando a pressão passa de um certo nível, ela abria e deixava a pressão do tubo, que deveria ir para dentro do motor, para fora na atmosfera. E isso impedia que as pessoas burlassem e fossem mais rápidas, né? Aí, o que aconteceu? Duas coisas aconteceram naquela corrida. Uma, que devagarinho eu fui acertando o carro durante a corrida. A pista foi melhorando e nós fomos melhorando o nosso carro. E eu cheguei num acerto ideal de acerto. O carro era leve de aerodinâmica comparado aos outros. E eu estava usando um pneu mais macio do que os outros, porque era o único jeito que eu tinha de tentar chegar perto de alguém, arriscar um pouquinho com um pneu mais macio. Aí eu fiz isso. E numa dos meus instintos, quando o carro começou a ficar bom, que na Indy 500, na Michigan 500, você tinha várias paradas no box, se eu não me engano, são 7, mais ou menos assim. E você vai ajustando o carro, um pouquinho de asa, uma calibragem de pneu melhor, pior, um pouquinho mais na frente, mais atrás, e vai ajeitando. E eu fui fazendo isso. E eu cheguei num acerto ideal para aquele carro com pneu macio durante a corrida. Numa das paradas no box, eu virei para o meu chefe de equipe, o dono da equipe, o Del Coin, mandei um rádio para ele e falei, olha, o carro está muito bom, eu gostaria de ter um carro que um jogo de pneu exatamente igual a esse. Ele falou, Roberto, você já está usando pneu mole, você já deveria ter parado. Eu falei, está muito bom, eu não estou usando muito pneu, porque o carro está muito bem acertado, e dá para a gente continuar com esse mesmo tipo de pneu. Mas ninguém está usando, Roberto, só você. Eu falei, então tá, é assim mesmo que eu quero. Aí ele manda um rádio para mim e fala, eu consegui 3. Não, aí ele falou, a responsabilidade é somente sua. Eu falei, pode escrever aí, deixar tudo anotado aí, que a responsabilidade é minha sim, sem problema. E com isso ele foi procurar os pneus. Aí ele volta dando um rádio e falou, Roberto, antes de eu entrar, ele falou, Roberto, só encontrei 3.
eu não encontrei o quarto igual. Eu falei, então não mude os pneus. E eu falei isso no rádio, ele falou, você tá louco? Você que vai assumir essa responsabilidade. Eu falei, completamente. Até então, eu não sabia se aquele pneu ia durar 2 stints, né? Que é 2 baterias de combustível, né? Mas não tinha outro igual, o carro estava muito bom, não gastava muito pneu. Eu falei, vai ter que ser assim. E confirmei com ele que eu queria isso e entrei no box e ele não trocou os pneus, ele só fez o abastecimento no carro. E com isso, eu saí do box, tanque cheio, e o carro estava fantástico. Aí eu fui andando cada vez melhor, e ele falava, Roberto, os pneus. Eu falei, cara, esquece, deixa eu guiar aqui, vai. Aí chegou uma hora que eu comecei a ajustar a pressão do turbo, e cada levantadinha no botão dava um pouquinho mais de pressão, e você ia fazendo aquilo devagarinho, um a um, que cada cliquezinho era bem pouquinho de pressão, até a válvula explodir. Se você conseguisse ficar abaixo da válvula abrir, eu tinha um negocinho no ouvido que dava para ouvir o assopro, né, uma mangueirinha que ia lá na válvula, e eu ficava monitorando o barulho. E chegava a manter ele. Aí eu descobri, uma hora eu errei e cliquei um a mais. Quando eu cliquei um a mais, o carro deu uma embalada e abriu a válvula, mas deu uma embalada. Aí eu falei, caramba, eu dei uma embalada que pegou a curva 1 e a curva 2. Chegou na curva 3, eu tinha que reajustar de novo. Aí comecei a reajustar rápido, né? Tem que fazer vários cliques. Quando eu saí da curva 4, estava de novo acertado e eu dei mais uma estilingada. Aí eu falei, caramba. Aí eu comecei a ficar rápido e fazer isso todas as voltas. Inclusive, o cara passou um rádio para mim e falou, por que ele está mexendo no botão? Manda ele deixar esse botão quieto. Aí eu falei, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando, fica quieto aí, tá? Aí, continuei, cara. E aí, meu carro foi ficando rápido, e eu peguei o ritmo dos 2 Hondas que estavam na frente. Se eu não me engano, era um do Ribeiro e o outro do Vassa, se eu não me engano. Ou do Gujalmin, que também estava ali. Era o Gujalmin e o Vasser. Então, era o Vassa e o André. Depois que o Gujalmin entrou no lugar do Vassa, não foi isso? Foi ali o André ficou o Vasser, o Gujalmin e você no pódio. Então, eu estou confundindo o Vassa com o outro lá. Então, foi o Vassa. E, cara, o carro, se você olhar minhas velocidades máximas em comparação à velocidade dos Hondas, é quase igual. Porque eu peguei o Vassa. Você fez a terceira melhor volta da corrida. Então. Você fez a terceira melhor volta. Se você não tivesse tomado uma volta logo no início, você tinha brigado pela vitória naquele dia. Então, cara, é uma coisa. Eu acho que ia ser difícil eu passar aqueles 2 caras, tá? Andar junto com eles dava porque você está no vácuo. Então eu embalava o meu motor e andava no vácuo, mas passar seria difícil, andar no vento de cara sozinho. Porque a pressão que eu dava a mais não era tanto a mais assim, era bem pouquinho que eu conseguia, né? Porque a válvula era bem ajustada. Só que era que nem dar uma estilingada. Cada vez era um pouquinho mais. E foi assim que eu terminei em terceiro naquela corrida muito louca que teve.